Hoje, a gente vai conversar sobre mulheres designers na indústria da moda. Entra na roda e fica à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje nós vamos conversar sobre a mulher como criadora e inovadora na indústria da moda, com base em um ensaio de quem? De uma das nossas queridinhas aqui do canal, a Diana Crane, do livro dela, Ensaios sobre Moda, Arte e Globalização Cultural. Este livro aqui, vocês já conhecem. Gente, esse livro tem vários ensaios maravilhosos, dá vontade de fazer um vídeo para cada ensaio, porque tem muita coisa legal aqui que traz a gente para as reflexões que eu gosto de propor aqui no canal. Então, enfim, né? Vamos lá para mais um ensaio dela. O título do ensaio de hoje, que a gente vai tomar de base para nossa discussão, é Design de Moda e Mudança Social, as Mulheres Designers e a Inovação Estilística. Chique, né? Essa palavra estilística. Adorei. Bom, antes eu quero te pedir, obviamente, para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e mandar esse vídeo para algum conhecido ou conhecida que você acha que vai gostar desse tema. A gente tem trazido aí vários temas super interessantes aqui no canal. Se você deixou de ver algum vídeo, volte também ali, veja as playlists. Já separei tudo por playlist bem organizado para você conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo, porque eu faço muita referência também de vídeos anteriores por aqui, vocês já devem ter percebido. Mas vamos lá então ao tema de hoje. Bom, a gente vai iniciar o nosso vídeo retomando aí algumas informações que eu já dei em um outro vídeo, né, falando sobre o vestuário feminino. Vou deixar ele linkado aqui para vocês, né, se alguém não viu. Em que a gente fala sobre como as mulheres, ali até o século XIX, se vestiam de forma que impedia que elas fizessem certas atividades, inclusive trabalhar. Isso, claro, fazendo esse recorte de classe de mulheres de classe alta ou média alta, né? Então, elas eram fisicamente impedidas de trabalhar, porque as roupas eram muito pesadas, tinham várias camadas, elas tinham dificuldade de se locomover. E também as roupas, elas eram utilizadas como um fruto, né? Uma forma de ostentação de seus maridos ou pais. Então, elas se enfeitavam, né? Muito. E essa ostentação ela era terceirizada pelos homens. Os homens utilizavam peças bem mais sóbrias. E as mulheres estavam sempre aí muito produzidas, justamente para mostrar o quão ricas as suas famílias eram. E aí, por que a gente tem que fazer esse recorte de classe? Porque as mulheres de classes mais baixas, né, trabalhavam, isso sem contar, obviamente, que ainda existia uma parte de mulheres negras que estavam sendo escravizadas, mas, né, das mulheres ali que trabalhavam, as roupas que eram utilizadas pela classe alta e média alta não servia para aquela rotina, para as atividades que elas precisavam desempenhar, né? Então, até ergonomicamente, aquelas roupas, elas não eram adequadas. E aí, as mulheres tinham que utilizar outras peças e que não estavam de acordo com o que estava na moda naquela época. Então, a gente tem aí essa configuração acontecendo até o século XIX. E aí, a gente pode se perguntar também, quem que criava as peças para as mulheres? E a resposta, em sua grande parte, eram os homens. E tinha uma característica que, inclusive, era de propor silhuetas. Vocês já devem ter visto, né, de alguma forma, assim, mesmo que muito rapidamente sobre a história da moda, das silhuetas de cada momento. Então, no início do século tal era uma silhueta assim, na metade era assada, não sei. Então, assim, tinha uma silhueta com a anca mais pro lado, depois silhueta em S, que o bumbum da mulher ficava proeminente, e os seios, e a cintura bem afinada. Então, era aquela questão de vestir uma silhueta, então a mulher tinha que se espremer numa roupa para ficar com aquela silhueta que estava em voga naquele momento. E, né, muitas vezes passar por um desconforto físico mesmo, porque tinha dificuldade de respirar, que nem eu falei já, de se locomover, né? Então era muito aquela história de, vamos caber na roupa e não a gente vestir a roupa, aquela roupa nos vestir, né? Ela se adequar ao nosso corpo, mas a gente estava adequando o nosso corpo à roupa. E muitas vezes essa característica, infelizmente, ainda não mudou nos dias atuais.
E aí eu queria fazer um paralelo, inclusive, né, com os dias atuais, sobre duas questões. A primeira delas é de que as mulheres que tinham mais acesso, né, às roupas que eram de classes mais abastadas, elas tinham atividades muito mais limitadas do que as mulheres que trabalhavam, né, que tinham que se locomover, andar a pé, enfim. E isso ainda é uma realidade nos dias de hoje. Porque as mulheres que têm acesso a peças de grife, né, de alta costura, de um prêt-à-porter de luxo, elas têm rotinas muito diferentes do que a maioria de nós mulheres, que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, da casa, se locomover na rua, muitas vezes não com um transporte próprio, né, mas de transporte público, ou ali um carro de aplicativo, ou andando a pé mesmo. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. E aí, é claro que muitas das peças que aquelas mulheres utilizam, que essas mulheres, né, de classes mais abastadas utilizam, não fazem sentido para a nossa rotina. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla com as minhas clientes de consultoria também, justamente porque a gente pode até admirar a forma como alguém se veste, mas a gente não tem a mesma realidade e rotina daquela pessoa, então fica bem difícil da gente se adequar nas peças que elas usam. E eu tenho uma experiência própria para compartilhar com vocês sobre isso. Porque uma das minhas grandes vontades, um dos grandes desejos que eu tinha era ter um sapato do Christian Louboutin. Para quem não sabe, é aquele sapato que tem um solado vermelho. E era assim um item de desejo muito grande meu. E eu já tinha visto ele dando entrevistas, inclusive, falando que os sapatos dele são para deixar a silhueta da mulher bem sensual e que ele não tem uma preocupação com conforto ou ergonomia. E eu falei, ok, né, mas achava lindo, enfim. E aí, depois de um certo tempo, eu tive a oportunidade de comprar, né, esse item, esse sapato. E, gente, é a coisa mais confortável que eu já coloquei no meu pé. Ele realmente é lindo, ele faz com que eu me sinta muito poderosa, ele cumpre o papel dele, mas ele é extremamente desconfortável e ele é um limitador para mim. Então eu utilizo ele em ocasiões muito específicas, né? Em que eu vou ter um acesso muito rápido ao local onde eu vou sentar, porque ele é desconfortável, então tem que ser num ambiente que eu vou ficar sentada o tempo inteiro, andar muito pouco, que eu vá de carro. Então, assim, são várias questõezinhas ali para poder usar esse sapato. E eu lembro que a última vez que eu utilizei ele, na verdade, foi num ensaio fotográfico, em que eu coloquei ele, tirei as fotos, tirei e guardei ele de novo no saquinho. Mas era um item de desejo que eu queria, só que eu não sou o público-alvo desse sapato, porque a minha rotina não condiz com o uso dele, né? Então, enfim, a gente acaba passando por essas experiências e vivenciando isso de fato. E, né, um homem que desenvolve um sapato de salto, que tem essa questão de trabalhar a silhueta da mulher, mas que não tá muito preocupado com o conforto. E a gente já tem outras demandas e outras necessidades. Mas retomando para essa questão histórica, quando que esse cenário começou a mudar? Foi depois, né, ali no fim do século XIX, em que as mulheres começaram a criar de fato soluções e roupas, né, pensadas para outras mulheres. E aí, se a gente para pensar, pensa, nossa, faz aí, né, mais de um século que as mulheres começaram a desenvolver peças pensando em si e em outras mulheres. Hoje o mercado da moda, então, tá aí habitado por várias criadoras e estilistas mulheres. E a resposta é não. Então, assim, a gente sabe, eu já falei disso em outros vídeos, inclusive, que a maioria ainda que tá à frente do desenvolvimento do criativo das grandes marcas são homens, né? Então, essa realidade, ela não mudou tanto assim com o tempo. A gente ainda tem homens nesses cargos de criação, desenvolvimento e inovação. E aí, no livro, a Diana, né, a autora, ela cita um outro autor, que é o Becker, em que ele traz uma definição dos estilistas, os tipos de estilistas, né, os papéis que eles desempenham dentro da indústria. Ele classifica em 3 papéis. Então, o primeiro seria de artesão, em que são aqueles criadores que pensam na utilidade daquela peça e que ela classifica como os criadores da moda para massa, para grande massa, por exemplo, fast fashion, né? Então, aquela peça ela tem que ser útil, ela tem que ter um tempo de vida que vá
um tempo de vida não, né? Umas características que vão proporcionar um uso de diversas formas, em diversos lugares e de várias vezes. A gente sabe que de vida útil, muitas vezes, as fast fashion não são as melhores, né? Mas que tem uma utilidade não só de ser utilizada ali em um momento pontual, né? Mas que ela possa ser sempre usada, independente do momento. E aí, tem do artista artesão, a classificação também, que a Dayana já entende que são os desenvolvedores, criadores ali de uma moda mais de luxo, em que o que é bonito, né, a parte estética é o que importa. Então aí a gente tá falando muito de moda e tendências, né, essa parte estética mesmo, a qualidade daquilo que está sendo criado, porque são peças que vão permanecer muito tempo no guarda-roupa, mas que são pessoas que utilizam essas peças de forma mais pontual, não tá ali, né, na rotina de todos os dias, vou usar com muita frequência essa peça. Então ela tem ali um aporte para ter um guarda-roupa muito maior e não ficar repetindo com tanta frequência essas peças. E por último, o artista, que é aquele que vai criar algo único e que pode ser entendido como vanguarda, né? Mas que hoje ela entende como uma minoria dentro da indústria. E ela também acrescenta, né, além desses três papéis, o de inovador, que seria então aquela pessoa que traz mudanças profundas para a indústria e, no caso desse ensaio, para o vestuário feminino, né? Então ela classifica dessa maneira também. E aí ela faz um questionamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Será que homens e mulheres estilistas diferem na forma como desempenham os papéis de artesão, artista artesão, vanguardista e inovador, ou na natureza de suas criações? Será que elas são mais capazes do que eles para detectar as cambiantes realidades das vidas das mulheres e traduzi-las em roupas? Então, ela tenta, de certa forma, acredito, né, responder essa pergunta, mas eu também queria deixar essa pergunta para vocês e vocês responderem aqui nos comentários para mim qual é a opinião de vocês. O que ela traz de informação? Que muitas vezes os estilistas homens, né, que fazem parte da indústria, eles vêm de dentro da indústria. Em que sentido? Eles possuem uma formação, né, um estudo formal dentro da área, né? Então eles fazem uma faculdade, eles trabalham com outras marcas, às vezes eles já têm esse incentivo desde muito antes de ter uma idade para entrar na faculdade, então, né, desde muito cedo, muito novos, já são inseridos nesse universo, para que depois eles desenvolvam e criam suas marcas próprias. E muitas vezes mulheres que trouxeram essas mudanças tão significativas para a indústria, pensado no vestuário feminino nesse caso, vieram de fora, ou seja, elas não tiveram, né, um estudo formal, elas não trabalharam, não estagiaram com ninguém, elas simplesmente começaram a criar a partir daquilo que elas sentiam que fazia sentido para elas mesmas, dentro daquele contexto e dentro das mudanças sociais que elas estavam vivenciando, né? E aí a Dayana, ela cita 4 exemplos, né, de 4 mulheres que ela percebe que modificaram, mudaram mesmo essa estrutura. Antes disso, né, ela cita como exemplo o Paul Poiret, que também foi, né, uma pessoa que mudou aí a realidade do vestuário feminino na época em que ele criou ali no fim do século XIX e início do século XX, mas que depois ele acabou entendendo que ele sabia, né, o melhor, o que criar, e ele acabou não atendendo mais as demandas dessas mulheres e terminou a vida falido, né? Então, existe também essa questão de que de não escutar o que vem das ruas, do que é a demanda, né, das pessoas, e nesse caso das mulheres, e confiar muito de que o estilista, o criador, sabe, e ele é que vai editar aquilo que vai ser vestido. E muitas vezes, agora, principalmente na forma como a gente difunde tendências, a gente já falou sobre isso várias vezes, não é mais algo que se encaixe com a nossa realidade, de você simplesmente ignorar tudo e fazer assim, nossa, é porque eu quero e todo mundo vai usar o que eu quero. Então, existem movimentos sociais, né, movimentos de massa e demandas de fora que vão ditar, sim, e serão algo que
vão influenciar na decisão, né, do que usar ou não, tá? Então, ela cita, né, algumas estilistas também que foram essas mulheres que conseguiram contribuir muito para a indústria. A primeira delas, acredito que não é uma surpresa para ninguém, é a Coco Chanel, né, que traz aí uma silhueta bem mais minimalista, muito buscando esse ar mais elegante, com peças mais sóbrias e mais neutras. E bem no início do século XX, né, em que a gente vem aí de uma quantidade de peças gigante que a mulher usava, de muitas camadas, então ela tenta simplificar muito esse guarda-roupa de acordo com o que ela sentia de necessidade, né, e aí ela consegue mesmo estourar. Depois disso, a gente tem uma outra estilista da década de 40. Ela não veio necessariamente de fora da indústria, ela teve uma formação em design, ela tinha uma formação muito voltada para alta costura, só que ela morava nos Estados Unidos e ali ela trabalhava com marcas voltadas para o público de massa, né? Então ela veio de fora no sentido de que ela não tinha tanto conhecimento técnico sobre peças que não fossem tão refinadas, com tecidos tão nobres. E aí ela introduziu o jeans no vestuário feminino na década de 40, como eu falei. É a Claire McCardell. É isso. Então, o jeans, né, que era entendido como uma peça muito utilizada em construções, ela tinha essa questão muito, porque ela é uma peça pesada, né, então ela não era utilizada assim pro dia a dia, uma peça fácil, ela foi dada essa nova roupagem, né, justamente para ser uma peça mais versátil, para entrar no guarda-roupa da mulher e que ela pudesse, de certa forma, estilizar da forma como fosse mais confortável, né, e que fizesse mais sentido para a vida dela. Depois disso, a gente vai ter a Mary Quant, que é uma estilista dos anos 60, né, ela teve muito essa sensibilidade de ouvir a rua, né, de entender as necessidades das mulheres, de ver ali ao seu redor e criar para essas mulheres. Ela passou por dificuldades no sentido técnico mesmo, então ela tinha a criatividade, ela desenvolvia muitas ideias, mas na parte de execução ela teve algumas questões, mas isso não tira o mérito dela de ter revolucionado aí também dentro da indústria. E por fim, a gente tem a Vivienne Westwood, né, na década de 70, que foi uma das grandes porta-vozes do movimento punk, que é, acredito, o movimento de rua mais famoso até hoje, né, em que ela conseguiu também expressar aí toda a sua criatividade através desse movimento. A Diana também reforça, né, a questão da falta de investimento em estilistas mulheres na indústria. Então, ela acredita que esse é um dos fatores, que existe uma falta tão grande, né, de mulheres ocupando esses espaços. E tem mais um trecho do livro que eu gostaria de ler para vocês. A predominância dos homens no desenho de moda resulta de restrições organizacionais e condições de mercado altamente competitivas. A concepção hegemônica dos papéis das mulheres expressa nas roupas pode ser explicada, em parte, como resultado final das formas, como as oportunidades ocupacionais e condições organizacionais tendem a reforçar uma interpretação conservadora dos papéis das mulheres por homens e mulheres estilistas. Então, ela fala, né, que os homens reforçam muito essa questão, mas que as mulheres que estão na indústria também reforçam. Muitas vezes, qual o papel que a mulher tem, quais papéis que ela desempenha no seu dia a dia, qual a realidade de uma mulher, né, enfim. E aí, pra gente finalizar, eu quero trazer 2 pontos para vocês. O primeiro deles é de que a história da moda mostra que mulheres conseguiram trazer inovação e mudanças significativas para a indústria através de suas vivências, de suas experiências e de suas necessidades, né? E que grande parte dessas mudanças que a gente ainda vê, elas não vêm, né, de criadores, estilistas, homens, mas sim de mulheres que precisam adaptar o guarda-roupa às suas necessidades. A gente ainda vê soluções que não servem no cotidiano, né, não fazem sentido, né, para as mulheres, para a mulher contemporânea. Então, a gente precisa continuar essa discussão justamente para que a gente veja soluções que realmente sejam viáveis para vestir o nosso corpo e para caber na nossa rotina. E que
Muitas vezes, apenas outras mulheres entendem, né, quais são essas necessidades. Então, acredito que por isso, né, que a gente consegue ver aí tantas inovações e coisas extraordinárias que foram desenvolvidas ao longo desse tempo por outras mulheres, porque a gente consegue entender das nossas necessidades. Enfim, me contem o que vocês acham desse assunto, deixem aqui nos comentários. E é isso, nos vemos na semana que vem. Um beijo e até lá!